Convido os que puderem a se colocar de joelhos para falarmos com Deus. Pai eterno, grandioso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nesse dia santo temos esta grande alegria de estarmos aqui reunidos para te honrar e te glorificar. Ó Pai eterno, que cada momento que passamos em tua presença, possamos ter, ó Pai, a consciência da santidade deste momento. Cada louvor cantado, cada oração, ó Pai, que elevamos a ti em nosso coração e cada momento passado também na tua palavra. Que o teu Santo Espírito possa estar nos guiando conforme a tua santa vontade. Que nesta manhã possamos encontrar graça, ó Pai, diante de teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Louvado seja Deus por cada um de nós que estamos aqui para, de todo o nosso coração, adorar o nome do Senhor. Eu acredito que todos nós viemos aqui essa manhã com sentimentos talvez diferentes. Talvez a semana para alguns foi muito boa, talvez para outros nem tanto. Mas pela graça de Deus nós chegamos aqui, aos pés de Cristo, que é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Então, independente de como nós chegamos, o nosso Senhor nos recebe com os braços abertos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nós temos aqui uma linda presença de anjos, do próprio Senhor, que olha para cada um de nós. E Ele não olha como uma multidão. Aqui eu olho um por vez, né? Para poder ver os olhos de cada um. Mas o Deus, nosso Senhor, está olhando para os olhos de cada um e para o coração de cada um também. Você é especial e único para o Senhor. O nosso bom Deus, Ele se importa com cada problema, com cada preocupação, com cada sonho seu. E tenha certeza de que o nosso Senhor está feliz porque você está aqui. Então, que bom que nós estamos aqui para adorar o Senhor e que nós possamos ter a plena confiança que cada momento que nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, Ele nos recebe também. Às vezes viemos também com certas lutas do aspecto espiritual. E às vezes nos sentimos indignos. E eu posso ser sincero, nesta manhã, temos aqui diante de nós a mesa do Senhor, e nenhum de nós é digno, nenhum é merecedor de participar dela. Todos nós somos convidados pela graça de Deus. Todos nós estamos recebendo um presente, porque ao participar dela, nós podemos relembrar e confirmar a nossa fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa é a nossa certeza, essa é e deve ser sempre a nossa esperança. Não está em nossos méritos, não está em nosso trabalho, não está em nossas habilidades, dons e talentos, não está em nosso conhecimento, está em nossa fé em Cristo Jesus. Por isso a cerimônia esta manhã, mais uma vez, deve ser um momento especial para todos nós. Um momento para reflexão, um momento tanto de alegria, como também de quebrantamento. Derramar o coração aos pés do Senhor. Por isso que possamos permitir que Deus trabalhe em nosso coração nesse momento, se desconecte de toda e qualquer situação exterior, né? Só vamos estar aqui diante da presença de Deus. Eu gosto muito do hino que nós cantamos agora da canção. Eu até tinha outra canção, mas quando eu vi ali anotado Deus de Israel, eu falei, não, vamos cantar esta mesmo. Quero cantar essa porque fazia muito tempo que eu não cantava. Mas é uma canção que me faz pensar muito que o mesmo Deus que acompanhou Israel, que acompanhou Abraão, Isaac, Jacó, que guiou eles pelo deserto, que deu vitórias diante de grandes inimigos, o mesmo Deus que esteve em Cristo Jesus fazendo milagres, curando pessoas, ressuscitando pessoas, é o mesmo Deus nosso hoje. Às vezes parece muito distante, né? Esses eventos do passado da Bíblia, mas nós somos parte dessa história. Em uma próxima oportunidade, que eu estiver aqui pela manhã, eu já tenho um sermão preparado sobre o panorama bíblico, a história deste mundo e como você faz parte dela. Então a próxima vez que eu vier aqui, já sabe que esse vai ser o tema, tá bom? Mas hoje o tema é outro. Hoje o tema é a graça. Hoje o tema é o perdão. Hoje o tema é a reconciliação entre nós e o nosso Senhor. Todos nós precisamos nos reconciliar às vezes, né? Quem nunca falou que não gostaria para alguém e depois se arrependeu?
Quem nunca teve uma atitude que no momento de emoção acabou se deixando levar, mas tão pronto passou esse momento, disse: o que eu fui fazer? Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Né? Tantas coisas que eu podia fazer e justamente fiz o que eu não queria ter feito. A nossa relação com Deus também muitas vezes é assim. Nós muitas vezes, mesmo conhecendo o amor de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, ainda assim tropeçamos no caminhar da vida. Mas a nossa alegria, a nossa certeza é que sempre que você tropeça e cai, ainda sujo no piso, no chão, quando você olha para cima, o que você vê é a mão do Senhor estendida para te ajudar a levantar. E por isso vamos meditar em algumas coisas nesta manhã. O nosso sermão, parte é bíblico e parte é experimentado, né? Vamos ter aqui uma atividade prática que o nosso Senhor Jesus deixou para que através desse exercício a nossa memória nunca esqueça aquilo que foi feito. Mas o título desta mensagem é Em Memória dEle. Este é o título e este é o texto que nós vamos iniciar, 1 Coríntios capítulo 11. É um texto que eu normalmente leio unicamente quando vamos partir o pão e compartilhá-lo, mas hoje eu quero meditar um pouquinho mais nesse texto. Mais do que apenas lê-lo, eu quero meditar com vocês no que está aqui escrito. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o 26. E a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Muito bem, aqui está o relato registrado pelo apóstolo Paulo das instruções que ele recebeu e registrou para que todos os cristãos no futuro pudessem também tomar parte dessa cerimônia com a correta compreensão. E aqui temos alguns destaques que eu queria mencionar. O apóstolo Paulo ele faz questão de mencionar que a noite que essa cerimônia foi por primeira vez introduzida, foi por primeira vez ensinada, não foi qualquer noite, mas foi a noite em que ele foi traído. Isso é um detalhe de não pequena importância. Eu creio que não foi coincidência, não foi só por agregar informação. O apóstolo Paulo queria que nós recordássemos que esta cerimônia, que representa para nós esperança, perdão, misericórdia, ela teve por primeira vez uma noite muito complicada, muito difícil. A noite da traição. Ninguém gosta de ser traído, né? Em nenhum aspecto, nem em negócios, nem em amizade, nem em relacionamento. Mas muitas vezes nós falhamos e as pessoas falham para conosco. Às vezes nós temos grande dificuldade em perdoar, em esquecer. Às vezes está dizendo, não, eu perdoo você, mas está sempre guardando, né? Aquele sentimento que machuca tanto a pessoa como também aos demais. O nosso Senhor, na noite em que ele foi traído, ele ofereceu o pão para todos que estavam à mesa, inclusive para o traidor. É importante entender que Judas, embora foi uma ferramenta do inimigo para poder desenvolver aquele processo de traição, de prisão e posterior crucifixão, o próprio Judas não tinha total consciência do que ele estava fazendo. Ele não compreendia, tanto que depois, quando ele percebe que Jesus não reagiu quando foi preso, que ele não abriu a boca, né, como diz lá o profeta Isaías, como um cordeiro foi levado e não abriu a sua boca, quando ele entendeu que a ação dele não produziu o efeito esperado, nós sabemos qual foi a triste decisão que ele cometeu. Ele tirou a sua própria vida. Então, o fato de que Judas tirou a sua própria vida nos dá a entender
que de alguma forma ele entendeu que o que ele fez não foi bom. É triste porque quando Judas se aproxima de Cristo, lá no Getsemane, quando vem com os soldados e dá aquele beijo no rosto para identificar a Cristo, nós temos aquela frase de Cristo muito conhecida, né? Que diz, amigo, aqui vens aqui. Era uma última oportunidade que Jesus estava oferecendo para Judas, para que ele se arrependesse. Por que será que Jesus chamou a Judas de amigo? Que tipo de amigo é esse que trai ao seu mestre? Bom, talvez Judas naquele momento não estava sendo um bom amigo, mas Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Esse é um detalhe interessante, queridos. Mesmo quando nós traímos o nosso mestre, o nosso Senhor continua com a mesma postura, com o mesmo amor, com a mesma oportunidade para cada um de nós. Até o último instante, Judas poderia ter se arrependido e aceitado o perdão. E aí está o problema. Judas, ele se arrependeu parcialmente do que ele havia feito, tanto que tirou a sua vida, mas ele não aceitou o perdão. Talvez muitos de nós nos encontremos em uma situação parecida, quando pensamos no pecado que cometemos, nos erros da vida, em tantas coisas que nós fizemos, que de muitas formas é uma traição para com Deus. Nós até entendemos isso, nos arrependemos, por que eu fiz essa atitude? E até tentamos reverter, talvez nos castigar pelo aquilo que nós fizemos. Mas o mais importante nós não podemos deixar de fazer, que é aceitar o perdão. Não adianta apenas reconhecer, não adianta apenas bater no peito triste, derramar as lágrimas, chorar, se castigar, se você não aceita o perdão. Por isso, o convite nesta manhã é para que nós aceitemos o perdão. O nosso Senhor Jesus já sabe os nossos erros, já sabe nossas lutas, mas Ele quer que você entenda que o perdão está à mesa. Pela fé, ao participar dessa cerimônia, você pode aceitar o perdão que o nosso bom Senhor nos oferece. Por isso, quando diz desta noite em que foi traído, ao participar, nós fazemos isto em memória dele. Em memória dele. Para não esquecer, um memorial é algo que foi estabelecido para que você não esqueça. Nós temos muitos memoriais na sociedade. Às vezes memoriais de guerra, memoriais de eventos importantes, para que os tempos passem e as pessoas não esqueçam que o dia aconteceu. Por isso é importante nós não esquecermos do que aconteceu naquela noite, mas especialmente o que ela representa. Também quero destacar algum outro aspecto importante. Eu mencionei Isaías, e quero que você leia comigo Isaías 53, versículo 5. Este texto é muito conhecido, já lemos em alguma oportunidade, você o conhece muito bem. Isaías 53, versículo 5. Eu vou destacar aqui algumas coisas, começando pela primeira, que é a ceia nos faz olhar para trás, para o sacrifício. Quando falamos de memória, um memorial, é porque estamos lembrando de algo que aconteceu no passado. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi trespassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não deixemos de olhar para trás, para o sacrifício. Saber que aquilo que Cristo passou é exatamente o que hoje nos traz paz. Quando nós sabemos que vamos enfrentar alguma consequência, algum problema, o nosso coração dispara, né? Ninguém quer enfrentar problemas, consequências, dificuldades. Mas quando você sabe que já não vai ter que enfrentar mais, que se solucionou, que foi perdoado, o que você sente? Sente paz. Ufa, está resolvido. Um alívio. Quando nós olhamos para Cristo, para o passado, nós sabemos que aquilo que aconteceu hoje nos traz paz. Porque a consequência que nós tínhamos que enfrentar já não vai ser mais necessária.
Não temos mais a condenação da morte eterna. Pelo contrário, podemos alcançar a vida eterna, se é que aceitamos o que Cristo fez por nós. Então, em primeiro lugar, a ceia nos faz olhar para trás, para o sacrifício. A Santa Ceia nos convida a lembrar com reverência também o preço da salvação. E é importante que nós tenhamos bem claro isso. Tem um preço? Tem um preço. Foi pago, mas não foi pequeno o preço, foi grandioso. Alguém pagou uma dívida gigantesca por você. Uma dívida que você, de todas as formas, nunca conseguiria pagar sozinho. Alguém foi e pagou a conta. Já está pago. Só que temos que aceitar esse pagamento, né? Está pago, mas você tem que aceitar. Segundo ponto, vamos voltar para Coríntios. Nós já lemos o texto e quero reforçar agora. 1 Coríntios 11, versículo 28 especificamente. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28. Se o primeiro aspecto era que a ceia nos faz olhar para trás, agora o segundo é a ceia nos faz olhar para dentro. Diz assim o versículo 28, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ao participar da ceia, primeiro, você olha para trás, para o sacrifício, e segundo, você olha para dentro. É necessário fazer uma avaliação da nossa vida espiritual. Reconhecer a condição. O que é participar indignamente? É participar da ceia sem consciência dos pecados que eu carrego, que são razão pela qual Cristo morreu na cruz. Então, sem uma reflexão pessoal, sem eu parar para perguntar, Senhor, há algo em minha vida que eu preciso reconhecer, pedir perdão? Por favor, ó Pai, neste momento, antes de eu participar, antes de tomar o pão, desperte em minha consciência, ó Pai, qual é o aspecto específico pela qual eu tenho que pedir perdão e reconhecer e pedir a Tua misericórdia. A misericórdia está à disposição. Mas se você não pede o perdão, não tem como recebê-lo também. Então que Deus possa despertar no nosso coração nesse momento a consciência, para não ter nenhuma pendência, para que depois ao finalizar a cerimônia, possamos sair daqui da igreja livres, né? Leves e soltos, sem preocupação, porque os pecados foram perdoados e não tem mais nenhuma conta pendente. Já foi deixado aos pés da cruz e o sangue de Cristo já te purificou. Esse é o propósito, você sair desta igreja livre da condenação do pecado. E isto está à sua disposição. É claro que talvez há muitas coisas na vida para arrumar, mas você vai sair daqui com o poder de Deus para fazê-lo. Há coisas para vencer, situações para mudar, decisões para tomar, mas você vai sair daqui com a decisão tomada e reclamando do céu o poder necessário para fazer aquilo que o Senhor está te convidando a fazer. Então, repito, primeiro, olhar para trás, para o sacrifício. Segundo, olhar para dentro. Terceiro, João capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 14 e versículo 15. O terceiro ponto que nós vamos ler é que a ceia nos faz olhar também ao redor, a unidade e a comunhão. Este texto também é lido sempre na Santa Ceia para indicar o momento da cerimônia da humildade, do lavamento de pés. E diz assim, ó, João 13, 14 e 15. Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, versículo 14, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o terceiro aspecto, olhar para os demais. O sacrifício na cruz foi o maior exemplo de serviço aos demais. Cristo fez
o que ninguém podia fazer por si mesmo. Ele fez por todos nós. Quando nós entendemos o que nós recebemos de Deus, o amor, o perdão, a bondade, a misericórdia, somos também convidados a fazer pelos demais. Se eu recebo tamanha bênção e guardo só para mim, eu não vou conseguir aproveitar corretamente. Mas se eu recebo isso, se recebo perdão e também ofereço para os demais de coração sincero, sem esperar nada em troca, aí sim eu estou entendendo o propósito. Eu estou servindo porque eu fui servido primeiro. Eu estou amando porque eu já reconheci que eu fui amado por Cristo primeiramente. Então eu destaco que o terceiro ponto, a ceia nos faz olhar ao redor. Repito, primeiro, a ceia nos faz olhar para trás, para o sacrifício. Segundo, a ceia faz olhar para dentro, para o exame pessoal. E terceiro, a ceia nos faz olhar ao redor, para as pessoas a qual Cristo me chamou para servir. Por isso Jesus nos ensinou a humildade e o serviço. Nos lembra que somos corpo, unidos, somos a igreja de Deus. E o lava-pés, a cerimônia de lavar os pés uns dos outros, restaura também os laços e nos prepara também para a mesa. Finalmente, o quarto ponto, a ceia nos faz olhar para frente. Então, para trás, para dentro, ao redor e para frente. Mateus capítulo 26, versículo 29. Então, vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 29. E diz assim, Mateus 26, 29. Falando Cristo, disse: E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco, no reino de meu Pai. Amém? Ou seja, quando Jesus voltará a tomar parte deste suco? Nas ceias das bodas do Cordeiro, a qual todos nós estamos convidados. Desde aquele dia da traição, Jesus nunca mais tomou suco de uva. Mas lá naquele dia, na frente, no futuro, ele vai tomar de novo, junto conosco. Não mais representando um dia triste, mas um dia já de vitória, de alegria, de celebração. Um dia nós estaremos ali com a copa nas mãos, o nosso Senhor, e todos vamos participar daquela ceia tão maravilhosa, a qual o Senhor está preparando. Então, que maravilhoso é que a ceia do Senhor abre os nossos olhos para ver o passado, para ver o que está dentro, para ver o que está ao redor e para ver o que está à frente, aquilo que o Senhor está preparando, mas que somente iremos participar se aceitarmos nesta manhã o perdão que o Senhor nos oferece. Por isso, queridos, que o nosso bom Deus possa nos ajudar a entender tudo isso. Mas se ainda não consigo entender, porque esse amor é difícil de entender, um amor tão grande assim é difícil de entender, mas que eu possa aceitar de todo o coração. Por isso, hoje ao participar, lembremos que fomos comprados por alto preço, não foi barato. Lembremos que nós devemos estar preparados com o coração entregue para participar, tanto para com Deus como para com o próximo, porque somos um corpo e em breve, muito em breve, veremos a Jesus para participar juntamente com Ele. Finalizo com o último texto, eu vou só citá-lo de memória aqui. Aquele que testifica dessas coisas diz: certamente venho pronto, venho em breve. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração e nos preparar para a cerimônia da humildade, aonde iremos lavar os pés uns para com os outros. Oremos. Pai eterno, nosso Senhor, muito obrigado, Pai querido, porque esta cerimônia, ela desperta em nós o correto entendimento do que é o sacrifício de Cristo.
que ele começa em ti, mas vem para transformar o nosso coração e também a nossa igreja. Por isso, ó Pai, que agora ao participar da primeira parte da cerimônia, ao lavar os pés uns dos outros, assim como Cristo lavou os pés humildemente, que possamos também, seguindo o exemplo, quebrar nosso coração, reconhecer, ó Pai, que nós somos dependentes de Ti e assim servir também aos demais. Por isso, ó Pai, que participemos com alegria dessa cerimônia e ao retornar aqui para a igreja, para participar do pão e do suco, que possamos retornar com alegria e com esperança no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Aqui temos aqui a porta aberta, podemos nos dirigir. Eu peço que façamos o mais rápido possível, mas de forma organizada, para ir e retornar e participarmos do segundo momento. Abra mais uma vez sua Bíblia, em 1 Coríntios 11, no versículo 23. Nós lemos mais uma vez o que está escrito. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Convido os que puderem a se colocar de joelhos para pedirmos a Deus a consagração
deste pão que aqui foi preparado. Pai eterno, aqui estamos diante da tua mesa, Senhor, e suplicamos nesse momento a consagração deste pão, que com amor foi preparado e representa, Senhor, o corpo de Cristo, que um dia esteve na cruz do Calvário, para que através da sua vida, sendo ali entregue, nós hoje pudéssemos receber esperança de vida nova também. Por isso, ó Pai, pedimos a consagração e pedimos ao Pai também a consagração do nosso coração ao participar dele. Em nome de Jesus. Amém. Bem, todos que vão participar, eu peço que coloque-se de pé. Eu vou servi-lo. Quando você o receber, você pode se sentar e aguardar até que todos recebam, para que aí assim participemos juntos também. Cheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia Participemos juntos em reverência e oração. de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nossa cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeito está. Para nós somente existe paz em Deus que durará. Amém, Senhor. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. No mesmo texto de 1 Coríntios 11, lemos agora o que está no versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Uma vez mais, convido os que puderem a se colocar de joelhos para orarmos, pedindo a consagração do suco que está preparado. Pai eterno, nosso Senhor, nós também, ó Pai, reconhecemos que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, assim o foi por nossa culpa, para perdão dos nossos pecados. Por isso, ó Pai, nesta manhã nós também aceitamos e reconhecemos mais uma vez nossa vida, o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Por isso pedimos nesse momento também a consagração sobre este suco que aqui foi preparado, Senhor, que é um símbolo daquilo que um dia aconteceu, que foi o maior presente que este mundo já recebeu. E nós aceitamos esse presente, que é Jesus Cristo em nosso coração. Por isso, ó Pai, que ao participar também desse suco, pela fé, ao relembrar o sacrifício, possamos crer que assim também os nossos pecados estão sendo lavados e purificados, e somos em Cristo uma nova criatura. Em nome de Jesus.
Amém. Uma vez mais, peço a todos de pé os que vão participar. Receba, se sente e aguarde que todos recebam para ir participarmos juntos. Como irmãos nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição. Mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vemos sim a nossa culpa, morto foi por nossa cruz. Tudo enfim de Novamente, em reverência e oração, participemos juntos. Deus desfeito está, para nós somente existe paz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé. Amém, Senhor. Como irmãos nos acheguemos junto à mesa do Senhor. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. O texto finaliza no versículo 26, dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, pela graça de Deus, falta muito pouco. Mas também pela graça de Deus, ali estaremos preparados para encontrar com o Senhor. Vamos finalizar com o hino 102, Cordeiro de Deus.
Jesus, meu Salvador, entrego a Ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, Tu és Cordeiro do bom Deus. Oremos. Pai eterno, nosso Senhor, na cruz disse: Cristo está consumado. E assim a sua vida foi entregue, ó Pai, para que hoje, ao participar dessa linda cerimônia, tivéssemos também a certeza, Senhor, que a vitória está já garantida em Cristo. Ao terceiro dia ressuscitou o nosso Senhor, e que também possamos nós ter vida nova em Cristo Jesus, caminhar com Ele e caminhar como Ele, nesta vida, ó Pai, anunciando as boas novas do Evangelho da Salvação. Ó Pai, que esta bênção que nós recebemos nesta manhã, que possamos compartilhar com outros, ó Pai, para que outros também tenham esta mesma alegria. Amém. Que a paz que só o Senhor pode dar, possa estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, que Deus abençoe a todos. Quero só relembrar a tarde, hoje, às 4 da tarde, temos um culto especial na Igreja Central. Então, todo mundo está convidado a participar também.